Oi, gente. Hoje, para fazer esse Rodar Analisa, dado o tema ser muito bacana, coloquei até essa camiseta antiga. Essa é a primeira camiseta que a Cultiva fez. Esse aqui era a logomarca da gente, né, que é um catavento e tal. Se alguém quiser essa camiseta, vai ficar querendo porque não tem mais. Bom, o que é que a gente resolveu tratar nesse Rodar Analisa? A gente resolveu fazer uma projeção das tendências políticas eleitorais para o ano que vem. Mas ao invés da gente fingir aqui que a gente tem bola de cristal, a gente resolveu trazer para vocês, embora a gente vá fazer sim no programa uma projeção, a gente resolveu trazer para vocês as bases técnicas de como que se monta tendência e cenários político-eleitorais. Então, se preparem, mas antes, entre nos nossos canais, no Spotify, no YouTube, você deve estar num deles, eu não sei qual é, então, no Instagram, se inscreva no canal, clica no sininho, porque aí você vai receber o tempo inteiro, tudo que a gente postar de novo, você vai receber no teu celular, no teu computador, falar, o Instituto Cultiva postou, aí você vai lá e vê. Manda o link desse programa para todas as suas redes, contatos, tal, porque a gente quer mais gente discutindo com a gente. E mande suas questões no chat desse canal que você está assistindo aqui ou no número do WhatsApp que vai aparecer agora aqui, nosso. E não tem robô, é gente de verdade mesmo que vai responder para você. Manda pergunta, observação, comentário, que a gente vai comentar no tal do Fala Rodar, tá bom? Vamos lá então? Bom, gente, vamos começar o seguinte. Cenários, montagem de cenário, é montagem, ela se organiza a partir do momento que a gente está vivendo. Então, para você montar um cenário do que pode ocorrer, a gente precisa ter um diagnóstico muito bem construído a partir de indicadores fixos. O que quer dizer isso? Se eu tenho como indicador taxa de inflação, para eu montar um cenário para o futuro, eu tenho que ter esse dado muito claro aqui de inflação hoje, e aí eu tenho que projetar ao longo do tempo se essa taxa ficar mais ou menos dentro de uma média. O que vai dar no comportamento eleitoral? Mas eu também posso montar uma tendência criando um cenário de uma piora da taxa de inflação. Mas se eu parto de um indicador real, não dá para, por exemplo, uma inflação anual em torno de 5%, de repente jogar 200% só porque eu estou brincando. É só se tiver um cataclismo total. Não é muito plausível eu criar, portanto, uma tendência de alta que seja superior a 10% anual. E da mesma maneira que eu não posso pegar e projetar, a não ser que algo não previsível ocorra, uma queda dessa taxa de inflação que seja extraordinariamente baixa, ou que seja uma deflação, alguma coisa assim, se não tem cenário nenhum indicando isso. Ora, eu acho que vocês entenderam. Toda tendência eu tenho que partir de indicador. Indicador é que indica, apontando o dedo. Esses são os indicadores da economia, são os indicadores sociais, políticos, culturais, você escolhe. Quais são os indicadores que, de alguma maneira, constroem o cenário atual. E aí você tenta, a partir de possibilidades, inclusive que estão sendo discutidas por técnicos, especialistas, de piora e melhora do cenário a partir dos indicadores. E você manipula os indicadores. Então, quase sempre o cenário é, se continuar como está, o que ocorre como tendência no ano que vem? Se piorar os indicadores tal, o que pode ocorrer no ano que vem? E se melhorar, o que pode ocorrer? Isso é montagem de cenário. E é isso que nós vamos fazer agora para vocês. Mas lembra, cenário é tendência. Cenário não é certeza. Tecnicamente, a gente nunca trabalha com previsão. Eu sei que brasileiro adora fazer previsão, por isso que ele fica jogando na loteria, né? Não, se eu jogar sempre no número 2, 74, 51, 23, algum dia na minha vida eu vou ganhar e aí eu vou ganhar milhões. Quer dizer, isso aí é doideira total. Quem é profissional da área nunca vai ficar fazendo esse tipo de previsão, né? A não ser que seja filho do Nostradamus. Como ele já morreu há muito tempo, você pode ser bisneto, mas filho não vai ser. O fato, então, é que a gente monta tendência. Tendência é possibilidade. E se é possibilidade, ela tem que ser plausível. Ela, pelo menos, tem que ter alguma base no real. Ok? Então, vamos lá.
que a gente escolheu então agora de indicadores? A gente organizou a partir de 3 dimensões, para então montar um cenário atual. Lembra que a gente começa por aí? E lembra que eu falei que nós vamos trabalhar mais a técnica, um método. A primeira dimensão que a gente vai escolher alguns indicadores dentro dele é a dimensão política. Nós queremos saber o que os agentes políticos, como é que eles agem, e inclusive os econômicos, como é que eles agem no cenário político, para a gente tentar determinar o que pode ser um apoio às chapas de situação no ano que vem e o que pode ser a oposição e qual é a força dela. Essa é uma dimensão política. A segunda é a dimensão econômica. Nós vamos pegar alguns indicadores, já falei um, que é a inflação, mas nós vamos pegar também consumo das famílias, porque isso obviamente rebate no humor do eleitor popular. E finalmente nós vamos pegar o que aqui nós vamos chamar de mobilização, ou seja, mobilização social. Então nós vamos tentar ver como é que os trabalhadores estão reagindo, inclusive os assalariados, como é que os empresários estão reagindo. Feito esse cenário aí atual, montado, que eu vou explicar daqui a pouquinho, eu poderia colocar outras dimensões? Nós da Cultiva poderíamos, mas a gente está querendo aqui é mais explicar a técnica, tá ok? Aí nós vamos pegar e montar aquelas tendências. Se continuar como tal, que eu vou apresentar agora, como é que fica o ano que vem e o que isso tem de repercussão na eleição? Se melhorar o indicador, se piorar. Ficou claro? Então vamos lá, dá uma olhada nessa tela. O primeiro indicador é político. Nós estamos pegando, portanto, a popularidade do governo Lula e a relação do Lula com o Congresso. Então agora é o cenário atual. Veja só. A aprovação do governo Lula vem subindo bastante, significativamente. Vocês estão vendo a última pesquisa do Atlas Intel, divulgada no dia 24 de outubro desse ano, e vocês estão vendo que a aprovação pelo Atlas já é maior do que a desaprovação, 51 a 48. Isso não é apenas um dado frio, é uma tendência que vem já há alguns meses de recuperação dos índices de popularidade do Lula. Você se lembra que em 2024 ele teve uma queda muito significativa, mas a partir do favor feito pelo Trump, eu tenho vontade de rir, juro que eu vou ficar sério, pelo Trump, pelo Hugo Mota e pelo grande, segundo Lula, o camisa 10 do governo, o camisa 10 do governo, que é o Eduardo Bolsonaro, a situação de popularidade do governo foi melhorando. Porque o Lula conseguiu, digamos, sequestrar a bandeira nacionalista, o verde e amarelo, para o governo, dizendo que ele só pensa nos Estados Unidos, querem acabar com a economia e tal. E o eleitor brasileiro realmente começou, principalmente aquele da franja, aquele que não é exatamente lulista, nem totalmente bolsonarista, que dá algo em torno de 55% a 60% hoje, né, da população brasileira adulta, ele começou pouco a pouco a se deslocar e falar, não, o governo não é tão ruim assim, ruim é a oposição. É isso que está o cenário. É um cenário de subida lenta, mas muito consistente, quer dizer, frequente, da popularidade do governo Lula e do próprio Lula. Vamos pegar então agora a relação, voltando para a tela, com o Congresso. A relação com o Congresso, embora continue sendo uma relação conflitiva, os presidentes do Senado e da Câmara de Deputados, eles que não são bobos, na medida que os indicadores do governo Lula e do próprio Lula vêm melhorando e vai se aproximando da eleição de 2026, eles começam a ceder mais e segurar os bolsonaristas. O que faz com que os bolsonaristas batam bumbo o tempo inteiro e o baixo clero do próprio Centrão também fica falando, tá bom, a gente pode até apoiar ou não ser tão radical, mas o que a gente ganha com isso? Ganhar com isso chama-se emenda parlamentar. Então, a grande questão do Congresso para dar paz para o Lula é a emenda parlamentar. Aí vocês vão falar, não, mas está acabando um ano. É verdade, ele está soltando o dinheiro. Mas não é isso que eles estão preocupados. Eles querem emenda parlamentar para o ano que vem. E eles querem que todo o valor de emenda parlamentar, que são aqueles bilhões, que eu nem vou voltar a falar aqui para vocês, mais de 50 bi, né? Eles estão querendo que esse dinheiro todo seja liberado no primeiro semestre, para poder fazer campanha lá na base, e o prefeito fica tão contente que faz campanha para o deputado federal, que é padrinho dele, se reeleger. Essa é a briga com o governo. E o governo não quer dar essa chance de definir a data porque para soltar o valor da emenda, porque ele não tem barganha com o Congresso. Então, vamos lá, o Lula está melhorando, isso melhora a relação dele com o Congresso, porém com essas tensões fisiológicas, cartoriais que eu acabei de citar. Guarda esse dado, hein? Dá uma olhada agora na tela
sob intenção de voto do Atlas Intel, do Lula contra vários adversários. Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, mesmo sendo candidato para ver o poder dele e como que está a popularidade dele. É importante fazer esse tipo de pesquisa. Com o Romeu Zema, com o Ronaldo Caiado, com o Ratinho. Engraçado, né? Tinha uma história infantil sobre um ratinho que eu acho que chamava Romeu. Bem criança, eu lembro que tinha até um disco de vinil que tinha a história do ratinho, mas isso não tem nada a ver com isso. O fato é que vocês estão vendo que o Lula, ele fica na casa mais ou menos de 52% de intenção de voto no segundo turno, e todos os outros adversários têm no máximo 44% até 35%. O Lula ganha. Esse cenário não estava tão claro uns 3, 4 meses atrás. Então veja que aquilo que eu falei logo no início do cenário político, ele está completamente nítido nessa tabela. Vamos para o econômico. Primeira coisa do econômico, muito importante a gente ter isso, é o consumo familiar. Dá uma olhada na tela de novo. O pessoal pesquisa, pô, é para você olhar, né, meu? Mas então vamos lá. Consumo familiar está tendo recuperação. Vocês estão vendo toda hora o governo falar, não, melhorou a inflação, melhorou não sei o quê, melhorou o salário, melhorou o emprego, caiu o desemprego. Desemprego é uma taxa mínima histórica, não sei o que, tal. Agora começa a se refletir no consumo familiar. Houve uma recuperação vou arredondar, 2,80% em relação ao mesmo período de setembro do ano passado do consumo familiar no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Supermercado. Só que tem uma coisa, aumentou a dívida, o endividamento das famílias. Aqui tem uma situação muito interessante, é que os dados revelam que a qualidade do consumo não aumentou só o gasto, né, e a melhoria do consumo, a qualidade do consumo das famílias brasileiras também aumentou. E você sabe muito bem que se você aumenta a qualidade nos supermercados brasileiros, você paga mais. Então, por isso também, em muitos segmentos, não só supermercado, aumentou o endividamento, mas as pessoas estão vivendo melhor. Isso, vocês viram, eu vou arredondar ainda mais para cima, 3%. A pessoa sabe que está comprando uma cerveja melhor, né? Pode não ser picanha, sei lá, um colchão mole, alguma coisa assim, e está melhor. Mas também não é uma melhoria assim também tão grande. Então, não quer dizer que todo mundo vai ficar do lado do governo, mas pelo menos vai ficar tão contra, que é exatamente o que a gente viu de pesquisa de popularidade do governo. Vamos para outro indicador. O outro indicador agora é a inflação. Dá uma olhada aí para você ter uma ideia. Nós temos aí o IPCA, né, amplo, né, que é o Índice Nacional de Preço Consumidor Amplo, que nos 12 meses anteriores, né, soma de 12 meses até outubro, de outubro a outubro, né, ele subiu 4,9%. Ele está no teto da meta de 5% ao ano, que é essa meta que o Haddad inventou, colocou a corda no pescoço e puxou, fazer o quê? É o próprio governo que criou esse negócio. E isso também ajuda a gente a entender aquela coisa do endividamento das famílias. Quer dizer, é uma inflação controlada, mas ela está o tempo inteiro batendo no teto. De novo, é uma sensação de que não piorou, mas também não é uma melhora significativa. Isso tem alguma importância? Claro que tem, porque o pessoal mais velho, que passou, por exemplo, pelo segundo governo Lula, que termina em 2007 a 2010, né? Esse pessoal que estava lá sabe que o Lula ofereceu muito mais naquele período. E por isso que a popularidade do Lula chegou a 80 e poucos por cento. Lembre-se, agora está em 52, 53% de intenção de voto frente a qualquer outro candidato. Então, veja, aqui, essa sensação econômica, lembra que a gente fala, não, a gente está com 20 graus, mas a sensação térmica é de 10, é isso. A gente não está numa crise, mas a sensação da inflação é meio morna. Não é também uma coisa para a gente falar, vamos esquiar lá. Não dá para esquiar. Então, o fato é que isso cria um cenário de não tanta segurança de cravar voto nas chapas de governo ou lulistas. Vamos agora para o
Outro indicador, o último indicador aqui econômico que a gente selecionou, nossa equipe selecionou, que é a taxa de juros. Bom, nem precisa falar. A taxa Selic, dá uma olhada no desenho. Parece uma cobra atacando a gente ali, cabeça dela do lado direito, né? Então você vê, ó, a inflação foi lá embaixo em 2020, aí foi... E por que foi lá embaixo, gente? Por causa da Covid, né? Aí começa a recuperar na medida que a gente já sai, começa a comprar um monte de bobagem na rua, vai subindo a taxa de juros, porque a gente está consumindo mais, né? E aí chega no teto ali mais ou menos até 2023 e finalmente tem uma queda e agora sobe de novo por causa da pressão inflacionária, cenário internacional, aquelas coisas lá que o Banco Central fala, né? É engraçado porque todo mundo escolhe gente meio chata para ficar no Banco Central, é uma coisa impressionante. Eles devem fazer alguma seleção. Quem é o mais chato que está passando na rua aqui? Então vai para o Banco Central. Só pode ser, gente, não é possível. Os caras não têm sensibilidade nenhuma. E fica esses caras do mercado financeiro falando, não, eles estão tentando segurar, estão tentando segurar, é taxa de juros mesmo, né? Porque rentista ganha em cima disso, não é? Não vai te emprestar dinheiro em cima disso? Então, esse é o cenário. O que quer dizer isso? Nós estamos segurando o setor produtivo. Ele não consegue pegar crédito para investir em tecnologia mais alta. E com essa história da taxação do Trump, o mercado, principalmente os proprietários de indústria e do setor produtivo mesmo, não aqueles que ficam aplicando em ações, esse setor está muito pressionado. É evidente que ele está um pouco irritado. E qual é o discurso deles? O discurso deles não vai ser, não, aumenta o imposto a gente. Não, eles vão falar, o governo está gastando demais. E é por isso que o Banco Central está segurando isso daí. O que eu queria dizer para vocês é que tem uma guerra interclassista. Você tem uma guerra do setor rentista e do setor financeiro que prejudica o setor produtivo, vou chamar assim, porque o setor produtivo é trabalhador, né? Mas o setor produtivo do empresariado. Só que eles, na hora de ir para público, eles preferem jogar peso no governo porque eles querem pressionar o governo que eles acham de esquerda, do que falar os bancos são sem vergonha, esse pessoal da Bolsa de Valores. É engraçado porque em vários países da Europa esse discurso acontece, de uma briga interclassista ou intraclassista. Bom, dito isso, vamos para o último indicador, que é a mobilização social. Aqui essa é a dimensão, mobilização social, nós pegamos dois indicadores. Um é de mobilização empresarial, aqui a gente teria que botar um monte de matéria para você ver o que eles estão falando, mas eu já expliquei. O setor empresarial, ou ele tem vínculos fortíssimos com o centrão, ou com a extrema-direita, e às vezes com os dois. Você talvez não tenha acompanhado, mas o Rodrigo Pacheco, quando era presidente do Senado, teve muitas reuniões em São Paulo com a Fiesp. E os empresários saíram da reunião com o Rodrigo Pacheco dizendo, ele é um bom menino, eles jogam peso no centrão. Desde o Eduardo Cunha, o alto empresariado de São Paulo e do Rio de Janeiro, na Firjan, jogam muito dinheiro e apoio para o centrão. Mas nós tivemos também setores da economia, por exemplo, do setor varejista, do setor de redes de alimentação e também do setor imobiliário, que jogaram peso desde o começo na campanha do Bolsonaro em 2018. Então nós temos vários setores do empresariado brasileiro que ou jogam peso no centrão e a pauta do centrão passa a ser a pauta deles, de interesse deles, as tais reformas da Previdência para pessoas com mais de 120 anos não poder se aposentar, essa história de cortar o reajuste dos aposentados alinhados com o reajuste do salário mínimo, que é sempre não é só reajuste, é aumento real, ou seja, acima da inflação. Vocês sabem que eles acham que muita gente com emprego, com muito salário, isso aí causa problema. Pô. Melhor a gente passar fome mesmo. Essa é a visão, né? E eles financiam o centrão. Ou então estão no setor varejista, que é aquele que a gente encontra toda hora, que a gente vai comprar lá um cobertor, uma camiseta, ou então vai comer lá um sanduíche e tal, e esse pessoal apoia o Bolsonaro. Sempre apoiou. Não vou falar o nome deles, mas vocês sabem de quem eu estou falando, não é? Pois bem, essa é a tal mobilização discreta, às vezes não tão discreta, do empresariado brasileiro. Ele está se movimentando aí. E, obviamente, que a maior expressão disso são as grandes redes de televisão e da área impressa, da mídia, mas o que a gente vê toda hora na televisão, você pega a linha editorial e sente isso. Do outro lado, os trabalhadores.
Dá uma olhada nesse dado do Diese, olha aí na tela. Houve um crescimento de 17% do número de greves no Brasil no primeiro semestre de 2025. Dá uma olhada só. No mesmo período, primeiro semestre de 2024, foram 451 greves. Agora, 529. Olha que coisa engraçada, talvez você não saiba disso. A gente aumenta a greve, não é em período de crise, é no período de bonança. O trabalhador percebe que assim, a economia está aquecida, está tendo muita gente procurando trabalhador, e aí ele fala, eu quero o meu quinhão. É no momento de aquecimento da economia que a gente tem mais movimento de trabalhadores. É o que está acontecendo. Então, isso pode, se fosse trabalhado pelo governo ou pelos partidos mais à esquerda, poderia ser um bom sinal. Por quê? Porque o conflito com os patrões está dado no dia a dia. Acontece que o governo timidamente vem fazendo aquela campanha pobres contra rico. Já foi maior meses atrás e talvez eles retomem isso durante a eleição. Se acontecer isso, eles casam com uma leitura não alinhada eleitoralmente, mas com uma leitura dos trabalhadores de várias categorias, que os patrões podiam dar mais, porque eles estão bem, não estão mal não. Aumentou a exportação, mesmo com a taxação do Trump, e eles poderiam dar um pouco mais e não dão, porque eles são mesquinhos, né? Então aqui também tem um cenário que dá para trabalhar, ok? Vamos então montar os cenários para o ano que vem. São 3 cenários possíveis. Um é você continuar como está, vocês estão vendo na tela os 3. Se os indicadores piorarem, esses que eu acabei de falar, poderia ter mais? Poderia, mas a gente ficou nesses aí, que já é bastante, né? E finalmente, se os indicadores melhorarem. Obviamente que isso tem a ver, portanto, com as possibilidades da oposição e do lulismo. Vamos então agora para eles. Se continuar como está, olha, uma projeção possível, vocês estão vendo aí na tela, é assim, ó. O cenário continua como está, de tal maneira que é um cenário favorável, mas discretamente favorável ao governo Lula. Digamos que ele continue como está. Nesse cenário, o Tarcísio aparece como o candidato da oposição com mais condições de enfrentar o Lula na reeleição. Vamos imaginar, então, nesse cenário, uma projeção, uma tendência que o Tarcísio se torne candidato. De cara, ele vai ter o alto empresariado, como nós acabamos de ver na montagem da situação atual. Ele vai ter apoio do grande empresariado com ele, sem dúvida nenhuma, os grandes canais de TV, e vai despejar dinheiro, obviamente, nas redes sociais. Mesmo assim, com o cenário atual, o Lula tende a se reeleger, porém com um crescimento fortíssimo do nome do Tarcísio de Freitas como líder da oposição, de tal maneira que ele com isso engole a família Bolsonaro no pós-eleição. Ele vira então o principal líder da oposição, mas ele não sendo candidato à reeleição, quem vai ter o comando possivelmente do cenário paulista e portanto do estado mais rico e mais poderoso e mais visível do país é Gilberto Kassab. Gilberto Kassab hoje é o operador da política no interior de São Paulo. Ele é o principal aliado do governo do Tarcísio e, obviamente, ele vem negociando que se o Tarcísio for candidato a presidente, ele é o candidato ao governo e a máquina toda vai trabalhar. E como ele tem muitos prefeitos no interior de São Paulo e ele comanda os escritórios regionais do governo, que atende 10 a 15 prefeituras, cada escritório regional do governo de São Paulo, aliás, uma tática que o Aécio Neves também criou quando governador, ele obviamente tem uma chance enorme de ganhar e aí ele tem o poder da máquina e o PSD passa a ter um poder que aí ele vai escolher se o Tarcísio continua sendo financiado e apoiado politicamente pelo PSD ou se vão engolir o Tarcísio, mas provavelmente eles vão colocar o Tarcísio como uma espécie de expoente político a partir daí. E finalmente então, Kassab e Tarcísio formam possivelmente uma aliança muito poderosa que vai criar problema para o quarto governo Lula. A segunda projeção é que a gente vai ter no ano que vem a piora dos indicadores, de vários indicadores que a gente mais ou menos demonstrou para vocês que ocorre nesse momento na situação política, econômica e social do país. Nesse caso, com a piora, a campanha, aí o Tarcísio sai candidato mesmo e a campanha vai ser muito agressiva. Mesmo que o Lula ganhe a eleição,
uma piora dos indicadores, por exemplo, econômicos, mesmo que ele ganhe, se reeleja, ele sai totalmente isolado, porque a campanha do Tarcísio, com indicadores econômicos, sociais piores, numa possibilidade de piora, esse é o cenário mais negativo para a economia e a sociedade brasileira, o Centrão vai inteiro para a campanha do Tarcísio contra o Lula. De tal maneira que o Lula vai ficar totalmente isolado em apoio organizado. Organizados são partidos, sindicatos, estruturas organizativas. Ele vai ficar muito isolado, talvez muito parecido, próximo do que foi o pior momento da Dilma. Ele consegue se reeleger pelo impacto pessoal do Lula e não por essa estrutura organizativa, de tal maneira que ele vai ter um Congresso amplamente oposicionista a ele, e nesse sentido ele vai ter 4 anos de muita dificuldade e quase que na medida que vai chegando mais próximo de 2030, cada ano passa a ser quase que uma campanha prévia da sucessão eleitoral. O outro cenário é o Lula perder. Se ele perde, nós vamos ter uma desmontagem, possivelmente, da aliança lulista. Na derrota é muito difícil você ter solidariedade. E nós vamos ter possivelmente um embate interno, inclusive no PT, mas também com alguns aliados, como o PCdoB, o próprio PSOL, que está se aproximando agora através do Boulos. Ou seja, nós vamos ter uma desmontagem. Por quê? Porque o Lula não vai ser mais candidato. E ele não construiu um nome alternativo. Bom, vocês veem que é um cenário catastrófico para as forças progressistas. Se os indicadores piorarem, mesmo com o Lula vencendo. O último cenário que a gente queria montar é com indicadores melhores. A intenção de voto do Lula aumenta progressivamente com indicadores melhores, e aí o Tarcísio não sai candidato a presidente, ele fica mesmo como candidato a governador. Com isso, talvez alguém da família Bolsonaro ou qualquer outro candidato da direita, extrema-direita, com pouca visibilidade ou muito menor projeção do que o Tarcísio e o próprio Bolsonaro saem, meio que para fazer nome e frente, são derrotados, e se for alguém da família Bolsonaro, é o estertor do poder Bolsonaro. Não que o bolsonarismo vai acabar, mas a partir daí você não vai ter exatamente lideranças de massa, de rua, como liderança de oposição. Vocês vão ter o Tarcísio e os governadores reeleitos ou eleitos da extrema-direita e da direita, como de fato oposição ao Lula, que sai fortíssimo. Vamos só lembrar que isso significa que com uma vitória larga do Lula e fácil do Lula, é o campo institucional e a briga no campo institucional, Congresso, governos do Estado, com o governo Lula, que passa a ser o centro da política e não mais a rua. É o cenário talvez mais querido pelo lulismo. Vocês viram o que a gente montou aqui? Nossa, então, é aquilo que a gente falou. A nossa bola de cristal quebrou, então o que nós fizemos aqui foi um exercício para apresentar para vocês como é que se monta cenários. Vocês viram que nós pegamos 3 dimensões, nós podemos pegar outras, como cultura, como eu falei para vocês, e dentro dessas dimensões a gente elege alguns indicadores que a partir deles a gente vai projetando e vai acompanhando. O cenário não é só para ficar lá escrito, colocado na parede da campanha. O cenário é para você ir acompanhando se aquela projeção que eu fiz de indicadores piores ou melhores de fato estão ocorrendo, para eu me antecipar dentro do que eu projetei aos problemas que eu estou vendo que eu vou enfrentar. Foi isso que nós fizemos aqui, lembrando, tendência não é previsão. Tendência é possibilidade, elas podem ocorrer ou não. Quanto mais técnico, com uma leitura mais próxima, mais pé no chão, mais possibilidade daquilo que eu estou falando de ocorrer. E aí eu consigo prever o que eu posso fazer, inclusive mudando o cenário, brigando para mudar o cenário pior. Eu espero que a gente tenha ajudado. Você sabe que a análise de conjuntura, muitas vezes a gente trabalha com isso. O Betinho fez um livro, o Betinho, o irmão do Enfio, fez um livrinho sobre análise de conjuntura. Nós vamos colocar a capa aí para você, mas nós temos muita literatura e texto, entidades que trabalham com isso, no movimento sindical, partidos. Eu só quis trazer, eu e a nossa equipe, um pouquinho dessas informações para vocês entenderem que a gente pode dar opinião nas redes sociais, mas a política é muito mais técnica do que rede social. Lembre-se, se você gostou, divulga o link dessa Rodar Analisa, desse videocast,
Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nos nossos canais que estão aparecendo aí quais são. Mande perguntas para a gente através do nosso WhatsApp ou do chat desses canais, porque a gente pega essas perguntas e a gente responde num outro tipo de videocast menorzinho que a gente faz, que se chama Fala Rudá. É um momento que eu, além de falar muito, como vocês estão vendo, eu aí estou respondendo o que vocês estão perguntando, beleza? Portanto, faça a pergunta fácil, por favor. Até, gente! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.